Olá, boa tarde, Brasil! Me chamo Alice Loures e é com o coração cheio de gratidão que hoje estreio o programa Elas em Ação aqui na Com Brasil TV. Um novo espaço feito para quem acredita no poder da voz, da atitude e da transformação. Antes de tudo, meu muito obrigada a toda a minha equipe, a minha emissora e a cada um de vocês que nos acompanham de casa. Hoje começa uma nova fase, um programa feito por mulheres, mas para todo mundo. Quem quer crescer, se inspirar e fazer acontecer. O Elas em Ação é mais do que um programa de TV. É um movimento de ideias, histórias reais e oportunidades. Aqui nós vamos falar de empreendedorismo, inovação, cultura, inclusão, cidadania, com gente que faz a diferença de verdade. Toda semana você vai conhecer mulheres e homens que transformam desafios em conquistas e que estão mudando o cenário social e econômico do nosso país, com coragem e propósito. Prepare-se para se emocionar, aprender e se inspirar, porque o Elas em Ação está começando. O Novembro Azul nos lembra da importância do autocuidado, do diagnóstico precoce e do olhar atento à saúde do homem, especialmente na prevenção e do tratamento do câncer da próstata. Mas enquanto o tratamento causa os efeitos colaterais difíceis como náuseas, fadigas e dor, a acupuntura pode ser uma grande aliada. E hoje vamos entender como essa técnica milenar pode ajudar e recuperar o bem-estar físico e emocional de quem enfrenta o câncer. Hoje recebemos a Silmere Bolognani, farmacêutica e CEO do Instituto Bolognani e membro do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. Ela vem compartilhar um tema essencial e cheio de esperança: a acupuntura no combate aos efeitos colaterais do tratamento oncológico. Vamos conferir? A acupuntura tem um papel cada vez mais importante na saúde do homem, especialmente na prevenção e no tratamento do câncer de próstata. Ela é uma terapia milenar que olha o corpo como um todo, físico, emocional, mental e energético. E é por isso que ajuda o organismo a se equilibrar e se proteger. Quando falamos em prevenção, a acupuntura atua de forma profunda no equilíbrio hormonal, na melhora da circulação sanguínea e na redução da inflamação sistêmica. Tudo isso contribui para o bom funcionamento da próstata e para a manutenção da saúde masculina. Além disso, ela reduz o estresse, melhora o sono e fortalece o sistema imunológico. 3 pilares fundamentais para a prevenção de qualquer doença crônica. Durante a sessão, o profissional vai estimular pontos específicos do corpo com agulhas muito finas, quase imperceptíveis. Esses pontos ativam o sistema nervoso, equilibram a produção de hormônio e ajudam o corpo a liberar substâncias que promovem bem-estar, relaxamento e alivia a dor. É um tratamento que ensina o corpo a se cuidar e a encontrar sozinho o seu ponto de equilíbrio. No caso do câncer de próstata, a acupuntura vai se tornar um grande aliado tanto antes quanto durante o tratamento médico. Ela não substitui a cirurgia, a radioterapia ou qualquer outro tratamento convencional, mas ajuda o paciente a passar por tudo isso com mais qualidade de vida. Estudos mostram que a acupuntura ajuda a aliviar as dores pélvicas, reduzir inflamações, controlar a incontinência urinária e até auxilia na recuperação da função erétil. Ela melhora a circulação sanguínea e favorece a oxigenação dos tecidos, acelerando a recuperação natural do organismo. E o mais bonito é que tudo isso acontece de forma natural, sem interferir no tratamento médico, mas potencializando seus resultados. A acupuntura também vai atuar sobre o emocional. O diagnóstico de um câncer mexe com a autoestima, com a confiança, com a sensação de controle sobre o seu próprio corpo.
Durante as sessões, o paciente encontra um espaço de calma, onde respira, relaxa e se reconecta com ele mesmo. É um momento de pausa no meio da rotina médica em que o corpo descansa e a mente encontra serenidade. E quando o corpo relaxa, o organismo responde muito melhor a qualquer tratamento. A dor diminui, o sono melhora, a ansiedade reduz e o tratamento se torna mais leve. Muitos pacientes relatam que depois da sessão de acupuntura tem mais disposição, mais energia, uma sensação de bem-estar que se reflete durante todo o dia a dia. E é como se a acupuntura devolvesse ao corpo a capacidade de se reorganizar. Mas o benefício vai além da recuperação física. Ela ajuda o homem a se reencontrar sua vitalidade, sua confiança e sua conexão com o próprio corpo. Aos poucos, o olhar muda, a postura muda e surge uma nova percepção de si mesmo, mais tranquila, mais presente e mais confiante. Na fase do pós-tratamento, a acupuntura continua sendo essencial. Ela vai auxiliar na reabilitação urinária, no equilíbrio hormonal e na melhora da função sexual, que muitas vezes são afetados pelos procedimentos médicos. Essas pequenas vitórias devolvem ao homem sua autoestima e sua autonomia, e isso é uma parte fundamental da cura. O que torna a acupuntura tão especial é que ela trata o paciente como um todo. Ela não foca apenas na doença, mas na pessoa que está vivendo aquele processo. E é quando o ser humano é acolhido de forma integral, a resposta do corpo é completamente diferente. A acupuntura nos ensina que a saúde não é a ausência de sintomas, é a presença de equilíbrio, é ter energia, serenidade e prazer em viver. Ela é uma ponte entre o físico e o emocional e nos lembra que a cura acontece quando o corpo e a mente voltam a conversar. Cuidar da próstata é cuidar da vida. E a acupuntura é uma das formas mais belas e seguras de promover esse cuidado. Ela ajuda o homem a se sentir bem, mais confiante, inteiro, antes, durante e depois do tratamento. Porque saúde não é só estar vivo, é se sentir vivo. 1, 2, 3, 4. Olá, meu nome é JP Forte e eu sou autora de romances LGBT+, para adultos. Eu fui convidada pela editora Elas Literai para falar um pouquinho do meu trabalho. Bom, eu comecei a minha carreira em 2020, bem na época da pandemia. Isso já tem uns 5 anos. Hoje eu tenho mais de 20 e-books disponíveis na plataforma Amazon e gratuitos pela assinatura do Kindle Limited. Eu também tenho alguns dos meus livros nas versões físicas, que eu vendo lá pela plataforma da Wiclap. Bom, eu escrevo para levar mais amor, diversidade e respeito, pois o conhecimento ele tem o poder de mudar a forma de pensar. E eu acredito que os meus livros, eles têm esse poder de mostrar mais amor e combater o preconceito. Eu trago muita diversidade, muita representatividade nos meus personagens. É por isso que para mim é muito importante, é essencial, crucial a pesquisa, o estudo. Chegar lá naquela pessoa que vivencia aquilo e fazer perguntas, ou então seguir as pessoas que vivenciam aquilo no Instagram
e sempre pesquisar sobre o assunto para poder construir com verdade o meu personagem, porque na maioria das vezes eu não tenho esse lugar de fala, então é muito, muito importante mesmo para mim essa pesquisa, esse estudo, esse meu laboratório antes da escrita, né? Antes de começar a escrever e construir toda a minha história. E é isso que eu trago nos meus livros, muita representatividade, diversidade, muito drama, muito amor e conteúdos que são para maiores de 18 anos. E quem tiver a oportunidade de ler os meus livros, eu espero que gostem. Vou deixar aqui as minhas redes sociais, se possível, mas é muito fácil me achar. Pela Amazon é só colocar o meu nome lá, JP Forte, a autora, que você já encontra os meus livros. E nas redes sociais é jpforte, _ autora para o Instagram e jpforte.autora para o TikTok. Vocês podem me acompanhar lá, todos os meus lançamentos, todas as novidades. Enfim, até o final do ano eu terei novos lançamentos e eu espero que vocês gostem. Foi um prazer, um beijo e até mais. Vem aí um momento muito especial. Prepara seu café, porque vem aí o Café com Cláudia. É um espaço para quem busca reencontro consigo mesma e inspiração para seguir em frente. Porque às vezes o amor muda de endereço e um novo destino é o seu próprio coração. Então pega seu cafezinho, se aconchega, porque o Café com Cláudia está começando. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com Cláudia, um espaço para conversarmos sobre temas que impactam a vida familiar e emocional. A ideia aqui é trazer reflexões e orientações para lidar melhor com os desafios do cotidiano. E hoje eu quero conversar com você que em algum momento da sua vida se sentiu perdida de si mesma. Talvez depois de um fim de um relacionamento, de uma separação, de uma fase difícil, ou até mesmo no meio da rotina, quando parece que a gente cuida de tudo e de todos, menos da gente. Porque o amor nem sempre acaba quando uma relação termina. Às vezes ele só muda de endereço e o novo destino é o seu próprio coração. Quer entender isso, o que isso significa e como o amor próprio pode ser o primeiro passo para recomeçar a sua história? Pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. Muitas mulheres me contam que quando um relacionamento acaba, elas se sentem como se tivessem perdido o amor da vida delas. Mas no fundo, o que se perdeu foi o amor por si mesmas. Durante muito tempo, a gente aprendeu a se doar até o nosso limite, a cuidar de tudo, da casa, dos filhos, do trabalho e da família, e deixar para depois o que a gente sente. E quando tudo desmorona, é como se a gente olhasse para o espelho e não se reconhecesse mais. Sabe aquela sensação de se olhar e pensar, quem sou eu agora? E é aí que começa o verdadeiro recomeço. Não quando alguém novo aparece na sua vida, não quando a dor passa, mas quando você decide se reencontrar. Quando você se olha com carinho e diz para si mesma, eu quero me escolher, é nesse momento que o amor começa novamente, só que dentro de você. Se amar não é sobre se achar incrível o tempo todo, é sobre se acolher até nos dias em que a gente não se reconhece. O amor próprio é uma construção diária, feita de paciência, de pequenas escolhas, de gentilezas silenciosas com a gente mesma. É acordar e tomar um café sem pressa, é acordar e colocar uma música que te faz sorrir, é dizer não quando o corpo e o coração estão pedindo descanso, é se permitir sentir e não se culpar por isso. Se amar é lembrar que você não precisa ser forte o tempo todo, é aceitar que às vezes a força está justamente em se permitir parar, respirar, recomeçar no seu próprio tempo. E aos poucos tudo começa a mudar. As cores voltam, o riso aparece, a fé renasce. E você percebe que o amor começa de novo com você e ele não é egoísmo, é sobrevivência. É o combustível para continuar quando o mundo parece desabar.
Quantas vezes você já se cobrou para ser perfeita, para dar conta de tudo, para não demonstrar fragilidade, como se sentir como se fosse um erro? Pois é, a gente cresce ouvindo que o amor verdadeiro é aquele que se entrega completamente, mas nunca, quase nunca, nos ensinam que o amor verdadeiro é o que acolhe e te acolhe. Quando você se ama, não deixa de errar, de chorar e de sentir, mas passa a se tratar com compaixão. E é tudo isso que muda. Porque quando a gente se ama, a gente se cuida diferente, se respeita diferente e se escolhe. Recomeçar é um ato de amor próprio. É dizer para si mesma, eu mereço mais do que a dor que eu vivi. E não é sobre esquecer o que passou, mas sobre transformar o que ficou em aprendizado. O amor que começa em você é o que te ensina a florescer mesmo depois do inverno. É o que te mostra que mesmo quando a vida muda, os planos que você tinha, você ainda tem o poder de escrever novas páginas. E que dentro de cada mulher que se reergue, existe uma força silenciosa e imensa. Se você está ouvindo isso hoje e sente que perdeu o amor em algum momento da vida, respira fundo. Talvez ele só tenha mudado de lugar e esteja te esperando no seu espelho. Esse café é para você que está aprendendo a se amar de novo, e todas as mulheres que se descobriram e descobriram que o verdadeiro recomeço começa com um simples eu mereço, eu me amo. Eu te vejo na próxima semana para mais um Café com Cláudia aqui no Elas em Ação. Eu espero por vocês. Até lá. Empresário, você sabia que o maior comprador do Brasil é o governo? Todos os dias ele anuncia o que quer comprar e quanto ele pode pagar. Se você tem um CNPJ e ainda não vende para o governo, está deixando dinheiro na mesa. Imagine faturar em um mês o que você levaria 6 meses para faturar. Com a estratégia certa, isso é possível. Podemos te acompanhar desde a busca da oportunidade até o fechamento do contrato. Quer faturamento e garantia de pagamento? Então está na hora de olhar para o mercado de licitações. Entre em contato e vamos fazer sua empresa vender para o maior cliente do país. Licita.com.br. Vendas para o governo. E para começar com o pé direito, vem aí Acessibilidade e Foco, um espaço para quem precisa ser ouvido, compreendido e respeitado. Aqui a gente fala de direitos, benefícios e caminhos reais para pessoas com deficiência e suas famílias. Quem estará comigo nessa missão é a juíza Camila Scioli, nossa comentarista especial. Uma mulher brilhante que entende de leis e traz o olhar humano de quem acredita na inclusão como direito e não como favor. Olá, boa tarde. Eu sou Camila Scioli, sou juíza de direito, sou mãe atípica da Maria Luísa com síndrome de Down e estou aqui hoje para iniciarmos o quadro Acessibilidade em Foco pela Elas Editora e com Brasil TV. Agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês, mãe e pais atípicos, sobre informações e experiências sobre as pessoas com deficiência. A minha missão aqui é compartilhar as vivências e experiências com vocês. Hoje nós iniciaremos com uma pergunta de uma mãe atípica lá de Duque de Caxias, a Cláudia Duran. Vamos conferir? Boa tarde, Camila Scioli. Eu sou Cláudia Duran e a minha dúvida é a seguinte. Muito se fala sobre os direitos legais e unidades públicas de tratamento especializado para as crianças autistas, tipo o BPS Loas, né, os próprios centros, né, unidades públicas de atendimento especializado. Mas e os indivíduos que são diagnosticados após a infância? Né, pessoas que mesmo sendo autista nível 1 de suporte, não conseguem interagir, não conseguem socializar, que não têm autonomia da própria vida,
Por que para esses indivíduos o atendimento especializado e seus direitos legais são tão difíceis de ser adquiridos? Obrigada, Cláudia, pela sua pergunta. Nós precisamos entender, compreender que quando a gente fala pessoa com deficiência, não existe diferença entre a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Tanto a Constituição Federal quanto a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, eles tratam a pessoa com deficiência como um todo, em todas as suas fases. Então, todas as pessoas com deficiência têm os direitos adquiridos. Veja só, no artigo 203, no inciso 5 da Constituição Federal, há a garantia do direito ao BPC que você falou, que você mencionou. E nesse artigo, a Constituição Federal, ela abarca qualquer pessoa com deficiência que tenha ali todos os requisitos preenchidos para a concessão do benefício. Bem como o artigo 208, o inciso 3 da Constituição, também é assegurada a educação especial para aquelas pessoas que necessitem, sem fazer qualquer distinção. No artigo 18 da LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem a seguinte disposição: é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Então, como você vê, a lei, a legislação, ela não faz diferença, né, da criança, do adulto e da pessoa idosa. Então, quando a gente perpassa por essas dificuldades que você comentou, a gente tem que lembrar que nós somos uma sociedade em construção, que nós temos uma legislação que vem avançando ao longo dos anos. A pessoa com deficiência vem ganhando destaque e vem ganhando voz ao longo desses anos. E assim também a legislação. Mas nós vivemos num país de grande dimensão continental, de grande dimensão geográfica. Tem muitos lugares que a gente não tem acesso nem à internet, né? Então, a dificuldade de acesso ao próprio local. E com essas dificuldades também existem as dificuldades estruturais, né? De pessoal, de instrumentos. Então, muitas vezes, esses direitos deixam de ser efetivados por falta de estrutura, né? Por N problemas, né? Sociais, econômicos, estruturais, financeiros. Então, cabe a nós termos o olhar de buscar e lutar por esses direitos, lembrando que nós, pessoas com deficiência, temos prioridade, né, por lei, de acordo com o artigo 9º da LBI, porém essa prioridade não significa direito de preferência. Existe também uma preferência de acordo com as urgências, de acordo com aqueles casos mais delicados, né? Então, a prioridade não significa preferência legal. E caso o seu direito não tenha sido efetivado por uma morosidade processual, até porque essa prioridade legal também se faz presente nos procedimentos administrativos e judiciais da pessoa com deficiência. Então, se o seu direito aí está passando por uma morosidade processual, seja num órgão interno administrativo, seja no órgão judicial, existem os órgãos de controle, né, as ouvidorias. Então, existe também o Ministério Público, a quem você pode recorrer, a OAB, as comissões e os conselhos da pessoa com deficiência, os conselhos aí estaduais, os federais, municipais. Então, existem órgãos de controle para isso. E se nós estivermos falando do Poder Judiciário em si, do processo judicial, né, o processo judicial ele não é eterno, há um limite. E esse limite precisa ser controlado. Então, caso essa morosidade seja no processo judicial, nós podemos nos recorrer às ouvidorias dos tribunais e também ao CNJ, o nosso órgão de controle, né, o Conselho Nacional de Justiça, que tem aí acessibilidade para todos, né, de forma digital, de forma presencial, por todos os meios de comunicação. Então, espero aí ter respondido aí a sua pergunta. E se você, mãe, pai atípico, família atípica, tiver também uma dúvida, tiver alguma queixa, alguma vivência que queira compartilhar conosco, nos mande mensagem nas nossas redes sociais. E eu agradeço aqui a audiência de todos vocês até aqui
e espero contar com vocês também até a próxima semana. Um ótimo final de semana para todos. Nos vemos até a semana que vem. E esse foi o começo da nossa caminhada juntos. O Ela em Ação chegou para inspirar, abrir caminhos e mostrar que protagonismo é possível quando a gente acredita e age. Nosso encontro está marcado toda sexta-feira às 14 horas, logo após o Boris Casoy, aqui na Com Brasil TV. Se quiser rever este programa ou compartilhar com alguém especial, acesse o nosso canal no YouTube, Elas em Ação. Siga nossas redes sociais. Por aqui, a ação é feminina, é inclusiva, é inspiradora e é para todos. Eu sou Alice Loures e esse é o Elas em Ação. Até a próxima!